Olá, professores, professoras, gestores. Sejam bem-vindos a mais uma reunião de ATPCE. Meu nome é Ana Paula e estou PCNP de Arte. Estarei com vocês neste primeiro momento. Desejo a todos um ótimo dia de trabalho. Os objetivos da nossa reunião são refletir sobre as competências socioemocionais e o seu desenvolvimento intencional na escola. Precisamos refletir como as competências socioemocionais estão inseridas nas habilidades de cada componente curricular, abordando as competências gerais da BNCC e do Currículo Paulista. Então, hoje a gente vai abordar um pouquinho sobre as competências gerais da BNCC e do Currículo Paulista e as competências socioemocionais. Bom, nós conhecemos já essa mandala das competências gerais da educação básica. Lá no planejamento, a gente começou nossos estudos em cima dessa mandala, né? Então, na BNCC, competência é definida como a mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, habilidades, práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana no pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Então, são competências que vão garantir o desenvolvimento pleno dos nossos estudantes. São o perfil de cidadão que a gente deseja formar quando eles estão na nossa responsabilidade, né, durante o percurso da educação básica. Então, qual que são as competências gerais? A gente vai fazer uma breve retomada, assim, só para a gente lembrar. A primeira é o conhecimento, a segunda é o pensamento científico, crítico e criativo. Depois nós temos o repertório cultural, a comunicação, a cultura digital, o trabalho e projeto de vida, a argumentação, autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação, responsabilidade e cidadania. Então, essas são as competências gerais que a BNCC traz, né? E é importante a gente compreender e aprender a identificar as habilidades das competências socioemocionais nas competências da BNCC. Então, nessa mandala, ela traz o que e para quê, né? O que é a competência e para que ela serve. Assim a gente aprende a articular as habilidades essenciais de cada componente, como eu já disse, né, com as habilidades das competências socioemocionais. Que ao final da nossa TPC vai ter uma parte onde os PCNPs farão uma abordagem mais prática de como trabalhar as competências gerais e as competências das habilidades socioemocionais. A BNCC e o Currículo Paulista estabeleceram em seus documentos o compromisso com a educação integral, a partir de estudos e pesquisa nessa área de articulação entre o desenvolvimento cognitivo e emocional. E a gente precisa considerar alguns pontos, e eu trouxe alguns recortes do documento do Currículo Paulista, tá bom? Então, lá traz assim, ó. O Currículo Paulista considera a educação integral como base da formação dos estudantes do Estado. Independente da rede de ensino que frequenta e da jornada que cumpre, o importante é desenvolver o ser interdimensional na parte intelectual, física, socioemocional e cultural, um ser completo. A gente não aprende por partes, a gente aprende tudo simultaneamente. Então é importante fazer essa articulação entre as competências. E lá no segundo ponto, desenvolver habilidades socioemocionais. Para que a gente precisa disso? A gente precisa propor situações de aprendizagem que articulem o desenvolvimento das competências socioemocionais, essenciais para a sua atuação na sociedade contemporânea. A gente vai trazer exemplo de como trabalhar simultaneamente essas duas vertentes, o cognitivo e o socioemocional. Uma coisa que a gente cobra muito dos nossos alunos é a questão da autonomia, né? Então, para que essa autonomia? Para ele aprender a lidar com os desafios do século XXI.
Então, são as competências para o século XXI, né? Então, a maior autonomia, a mobilização dessas competências, ela serve para acessar, selecionar, construir pontos de vista frente a um volume de informações, né? Que a gente sabe que tem informações que estão aí a todo momento para eles, e eles precisam aprender a selecionar. É uma cobrança que a gente faz dos nossos alunos. Mas eles têm que ter um senso crítico, eles têm que ser coerentes, eles têm que articular com o seu projeto de vida e como isso vai impactar no seu futuro enquanto cidadão e ser humano na nossa sociedade. Outro ponto importante que a gente precisa ter em mente é que as competências cognitivas e socioemocionais, elas são indissociáveis. Acreditamos por muito tempo que as aprendizagens aconteciam separadamente. E hoje, por meio de estudos e pesquisas, atualmente percebemos que essas competências são indissociáveis. E a gente precisa mobilizar seu desenvolvimento simultâneo. Para quê? Para ter uma intencionalidade ao preparar as atividades para unir essas duas partes. Então, a gente acha que quando a gente aborda os conteúdos, os meninos vão estar desenvolvendo apenas a parte cognitiva. Mas para ele desenvolver essa parte cognitiva, ele precisa estar emocionalmente bem para poder absorver e aprender, tá bom? E é uma palavrinha que a gente sempre está usando, está sempre escutando muito, é a questão da intencionalidade. Então, quando a gente tem intencionalidade, quando a gente percebe que ao elaborar nossas atividades, a gente precisa ser explícito para eles, a gente não fala sobre as habilidades, a gente não apresenta a habilidade cognitiva do nosso componente curricular para ele, então agora a gente vai aprender a apresentar qual habilidade, qual competência socioemocional eles estão desenvolvendo ao passar por uma situação de aprendizagem. Então, todas as informações, elas estão lá no currículo paulista, na página 28 e na página 32. O modelo das 5 macrocompetências foi um modelo científico que o Instituto Ayrton Senna adotou dentro dos vários que existem e que organiza a ampla variação de competências socioemocionais, porque existe uma gama muito grande de estudos que identificaram variados tipos de competências socioemocionais. Dentro destes macrocampos são desdobrados 17 competências socioemocionais que são identificadas como importantes de serem desenvolvidas, né? Então, eles fizeram um compilado, pegaram o modelo organizativo e, vamos dizer assim, que são as principais, tá? Quando a gente pensa em competências socioemocionais, a gente pensa na formação integral do aluno. E como que a gente vai garantir o desenvolvimento pleno desse aluno? A BNCC retoma essa questão a partir das leis de diretrizes e bases da educação e dos DCNs. Quando a gente vai ler a lei, a gente percebe que desde essa época notou-se a importância de articular as competências cognitivas e socioemocionais, né, onde a gente percebe uma visão de educação integral. Então, desde 1996 já se tem esse estudo. Não existe uma divisão ou hierarquização entre elas. Uma não é mais importante que a outra. Com os estudos desse tema e a prática de articular essas competências durante a preparação das atividades, conseguiremos perceber as competências socioemocionais presentes nas 10 competências gerais da BNCC. Então, isso é um estudo e uma prática que a gente tem que adotar daqui para frente. É importante a gente conhecer profundamente os aspectos socioemocionais presentes nessas competências e fazer essa articulação. Para fechar essa parte, os estudos sobre o tema realizados na área da psicologia diz que as competências socioemocionais são entendidas como influenciadoras do modo como uma pessoa pensa, sente, decide e age em determinada situação ou contexto. Hoje sabe-se que elas não são fixas, ou seja, são flexíveis e maleáveis, se manifestam com intensidades e modos diferentes de acordo com as situações vivenciadas por cada indivíduo. Então não tem como. A gente sempre se pergunta o que está acontecendo com o nosso aluno que ele não aprende. Então hoje a gente vai conhecer um pouquinho, aprender um pouquinho sobre as competências socioemocionais, para a gente perceber algumas coisas e preparar nossas atividades para garantir o desenvolvimento das competências socioemocionais, articuladas
com o nosso currículo. Então, quem são essas macrocompetências? Então, elas são 5: abertura ao novo, amabilidade, autogestão, engajamento com outros e resiliência emocional. Dentro desses 5 macrocompetências, cada uma tem, vamos dizer assim, as microcompetências. Por exemplo, lá dentro do campo amabilidade, nós temos a empatia, o respeito e a confiança. Tá? Então, isso aqui nós vamos estudar um pouquinho mais para frente, tá? Por que a gente precisa conhecer esse mapa? Vamos dizer assim, esse modelo organizativo de competências socioemocionais. Eles farão parte do nosso trabalho docente. Quando formos preparar nossas atividades, nossas situações de aprendizagem, nós vamos aprender a identificar qual competência socioemocional está implícita ali. Lembrando que a gente tem que ser muito claro ao falar com o nosso aluno que durante aquela atividade ele vai estar desenvolvendo uma habilidade socioemocional. Outro documento que é importante vocês também terem sempre à mão é essa tabela, né? Essa tabela ela foi realizado um estudo que propõe a priorização de algumas dessas competências por ano série, considerando a maturidade do aluno, né? Então, por exemplo, lá no 6º ano, prioriza-se o campo da amabilidade, da resiliência emocional e da autogestão, né? Por quê? Porque considera que nessa faixa etária o aluno ele precisa ter um foco mais direcionado nesses 3 campos, tá? Isso não quer dizer que não se pode trabalhar, por exemplo, no campo abertura ao novo, não é verdade? Então, é uma forma de organizar essa priorização dessas competências socioemocionais. A gente espera que ao final da educação básica, na hora que eles finalizarem o 3º ano, eles já tenham vivenciado situações de aprendizagem que perpassem por todas as competências socioemocionais. Tá? Lembrando que não é obrigatoriedade a gente ficar trabalhando apenas de acordo com o ano série, mas é importante a gente dar uma atenção maior a isso, tá? Então, todas as situações de aprendizagem elas podem ser planejadas considerando o desenvolvimento das competências socioemocionais, sobretudo as priorizadas em cada ano série. Essa tabela ela precisa estar à mão sempre para a gente poder fazer as comparações na hora que formos preparar nossas atividades. Então, articular as habilidades de cada componente curricular, identificar as competências socioemocionais presentes ali e propor situações que vão desenvolver ambas as habilidades, tá? Bom, agora vocês vão ficar com a PCNP Simone, que vai aprofundar um pouquinho mais sobre cada um desses campos das competências socioemocionais. Até breve, um bom trabalho. Olá, professores, professoras, professores coordenadores, equipe gestora, sejam todos muito bem-vindos à nossa TPC. Hoje a temática central é tratar sobre as competências socioemocionais. E quando a gente lida com esse tema, uma das principais perguntas que nós precisamos fazer é: como nós aprendemos? Como o nosso aluno aprende? Para fundamentar a nossa pergunta, nós temos uma das linhas de pesquisa que é a neurociência. E Ivan Esquerdo nos diz o seguinte: a memória é a aquisição, formação, conservação e evocação de informações. Esta aquisição de novos conhecimentos é também chamada de aprendizagem, pois só se retém na memória o conteúdo que foi aprendido. Aprendizagem, portanto, é um processo complexo que envolve a formação de novas memórias. A educação, por meio do processo de ensino e aprendizagem, tem como objetivo o grande desenvolvimento pessoal, adequando o aprendiz ao meio no qual ele está inserido. Educar é proporcionar oportunidades e orientação para a aprendizagem,
para a aquisição de novos comportamentos. Então, a gente começa a perceber que o processo de ensino e aprendizagem está relacionado à nossa memória. Aqui nós temos uma visão bastante simplista sobre o nosso cérebro, né? Nós temos aqui o aspecto de vista lateral e aqui superior. Aqui nós temos algumas funções principais e a gente observa que o comportamento e a emoção estão aqui, ó. Quando nós estudamos, eles estão baseados necessariamente no nosso lobo frontal. Nós temos os movimentos coordenados, movimentos básicos, tato, associação visual, visão, audição e fala. Então, aqui nós vemos, dentro destas funções, algumas que são essenciais para o nosso processo de aprender e para o nosso dia a dia, para as nossas funções cognitivas. E quando a gente fala sobre aprendizagem, não é? Nós temos um estudo bastante profícuo que está em andamento, que é sobre as competências socioemocionais. Quando nós trabalhamos competências socioemocionais, nós temos aí 3 conceitos que precisam ser levados em consideração. O primeiro, conceito de competência. Quem é uma pessoa competente? Aquela pessoa que tem capacidade para fazer algo e fazer algo de forma o quê? Muito bem feita, muito bem organizada, não é? Criar estratégias para fazer esse algo. O conceito de socioemocional. Sócio, que é relacionado à sociedade, social. Então, desde o processo de socialização primária e secundária, nós estamos o quê? Relacionados com a família, com a escola, com os colegas, e por meio deles nós aprendemos várias coisas. E nós aprendemos também o quê? Trabalhar e verificar quais são as nossas emoções, quais são os nossos sentimentos, né? E se a gente observar um trajeto no estado de São Paulo, qual foi o percurso? Nós temos a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, né? Que ela já trabalha dentro das 10 competências gerais a importância das competências socioemocionais. Nós temos o novo currículo paulista, que carrega como a ideia central a educação integral do ser, ou seja, valorizar todas as dimensões do ser humano. E, de acordo com vários estudos, principalmente da neurociência, a gente tem observado que as pessoas, não é? As pessoas aprendem por meio do aspecto cognitivo e do aspecto socioemocional. Então, não se trabalha somente com um ou com o outro, mas os dois estão conectados e de forma indissociável. E para isso nós temos o Instituto Ayrton Senna, que é parceiro da Secretaria da Educação, que trabalha com um modelo organizativo de competências socioemocionais. Que modelo é esse? Nós temos, então, 5 macrocompetências e dentro das 5 macrocompetências, nós teremos algumas competências socioemocionais que podem ser desenvolvidas. A primeira macrocompetência é a abertura ao novo, ou seja, capacidade de uma pessoa ser flexível, apreciativa diante de situações desafiadoras, incertas e complexas. O que se observou dentro da escola? Quando trabalhada a macrocompetência abertura ao novo, pode-se perceber menor número de faltas na escola, avanço na escolaridade, aceleração do desenvolvimento de habilidades cognitivas. E observou-se também que essa abertura ao novo, ela proporciona ao estudante a possibilidade de criar metas, projetos de vida. Nós temos aqui como competências relacionadas à macrocompetência, que é a abertura ao novo, a curiosidade para aprender, a imaginação criativa e o interesse artístico.
A segunda macrocompetência é a amabilidade, que é a capacidade de conhecer pessoas, ser afetuoso, solidário, empático, ou seja, ser capaz de compreender, sentir e avaliar uma situação pela perspectiva e repertório do outro. Aqui nós podemos observar que se relaciona com empatia, respeito, confiança. E foi observado que quando se trabalha, não é, com a macrocompetência da amabilidade, a conclusão do ensino médio e diminuição dos indicadores de violência. Como competências socioemocionais, nós temos o respeito, a empatia e a confiança. Nós temos como terceira macrocompetência a autogestão, que é a capacidade de ter foco, responsabilidade, precisão, organização e perseverança com relação a compromissos, tarefas e objetivos estabelecidos para a vida. Também está relacionada à capacidade de autorregulação. E os estudos observam que o desenvolvimento das competências socioemocionais relacionadas com a autogestão aumenta as notas escolares, as notas em avaliações externas, aumento do nível de conhecimento e desempenho acadêmico em leitura, escrita e resolução de problemas. E proporciona também o desempenho com o trabalho, planejamento financeiro e manutenção da saúde. Como competências socioemocionais relacionadas à autogestão, nós temos foco, responsabilidade, organização, persistência e determinação. A nossa próxima macrocompetência é o engajamento com os outros. E ele diz respeito à motivação e à abertura para interações sociais. Estudos mostram que o desenvolvimento das competências socioemocionais como iniciativa social, assertividade e entusiasmo evitam a evasão escolar e, na vida adulta, está relacionado a realizações no mundo do trabalho, empregabilidade e equilíbrio salarial. Ajuda a ter abertura para conhecer e falar com outras pessoas, manifestar opiniões e ter assertividade em ocasiões que necessitem disso. É importante para a formação de lideranças. E, como competências socioemocionais do engajamento com os outros, nós temos iniciativa social, assertividade e entusiasmo. Outra macrocompetência fundamental é a resiliência emocional, que diz respeito à capacidade de aprender com situações adversas e lidar com sentimentos como raiva, ansiedade e medo. Ajuda a manter a calma, a ver o lado positivo das coisas e a lidar melhor com situações estressantes e com emoções, como raiva, frustração, tristeza. Estudos relacionam o desenvolvimento das competências socioemocionais como tolerância ao estresse, autoconfiança, tolerância à frustração, com o aumento das chances de ingresso no ensino superior e o aumento do desempenho acadêmico. Aqui nós podemos observar as competências socioemocionais relacionadas à macrocompetência, resiliência emocional, que são tolerância ao estresse, autoconfiança e tolerância à frustração. Nós podemos observar, então, hoje, a importância e o compromisso tanto da BNCC quanto do Currículo Paulista com a educação integral do estudante, ou seja, valorizar todas as dimensões que envolvem o ensino e a aprendizagem do nosso estudante. Nós podemos observar a priorização dessas competências emocionais como fundamentais para um bom ensino e para uma boa aprendizagem dos nossos estudantes. Podemos observar ainda que as competências cognitivas e socioemocionais são indissociáveis e proporcionam o desenvolvimento da autonomia e competências voltadas para o século XXI.
Podemos observar, então, que por meio daquele mapa, não é, que possui as macrocompetências, as competências socioemocionais e todas as séries disponíveis para serem desenvolvidas, as macro e as competências socioemocionais, nós precisamos da intencionalidade na elaboração das atividades. Ou seja, é o momento da gente observar o que a gente consegue fazer com essas competências ou não. Quando nós trabalhamos com determinada situação de aprendizagem, tema, objeto do conhecimento e as habilidades específicas, nós podemos relacionar essas macrocompetências e as competências socioemocionais àquele conteúdo proposto. E isso precisa ficar registrado de forma explícita, ou seja, imagine que você irá trabalhar com a resiliência emocional do seu aluno, não é? Tolerância ao estresse. Isso precisa ficar registrado tanto no seu diário, quanto no seu plano de aula, na sua rotina, no documento utilizado pela escola para registro das atividades, tá? Nós temos aqui as referências, né? Nós vimos a anatomia do cérebro, a BNCC. Nós temos aqui um dos artigos do Instituto Ayrton Senna, que é Como Organizar Escutas dos Estudantes, as competências socioemocionais, o currículo paulista, o site do Instituto Ayrton Senna, né, voltado para esses estudos para os estudantes, e o livro Memória de Ivan Esquerdo. Nós agradecemos pela atenção e quaisquer dúvidas, sugestões, nós estamos à disposição. Um abraço e fiquem agora com os componentes específicos. Tchau, tchau! Olá, professores! Meu nome é Érica, sou PCNP da Diretoria de Ensino Região de Franca e hoje nós temos mais um ATPC sobre o componente eletivas. Os objetivos dessa nossa ATPC é exemplificar uma situação de atividade adaptada para o distanciamento social e a relacionar a atividade apresentada como uma sugestão com as competências socioemocionais da referida série ano. Os materiais disponíveis que nós utilizamos para essa apresentação foi o currículo paulista e também o plano de eletiva, construído aí para a última semana do nosso ATPC, em que nós apresentamos ponto a ponto como que deve ser construído um plano de eletiva para sanar a maioria das dúvidas dos nossos professores sobre eletivas. Vocês viram que na primeira parte do nosso ATPC nós tivemos um momento comum que tratou sobre a importância das competências socioemocionais, da onde ela veio, porque ela está inserida dentro do nosso currículo e como ela está intimamente ligada aos componentes do Inova Educação. Eletivas, logicamente, também está ligada intrinsecamente com as competências socioemocionais. É importante, professor, que você tenha essa tabela sempre em mente ao planejar a sua atividade, ao planejar as suas ações dentro da escola, porque além das competências cognitivas que nós precisamos aos nossos alunos em cada ano sério, nós também podemos focar e intencionalmente trabalhar qual é a competência, a microcompetência, a ser trabalhada naquele ano sério. Então a eletiva ela tem esse foco também de trabalhar as competências socioemocionais dos nossos alunos. Bom, professores, eu não sei se vocês estão lembrados, mas no último ATPC nosso, nós trabalhamos item a item o que era a composição de um plano de eletiva. Pensando nisso, eu peguei o mesmo plano de eletiva e agora exemplifiquei uma atividade para ser trabalhada nesse período de ensino remoto. Se vocês se lembram, nós passamos o cronograma de atividades que deveria ser revisto pelo professor para acertar aí de acordo com o novo calendário. E lá nós temos do dia 13 ao dia 24/7 a definição junto à equipe escolar de qual seria a data da culminância junto aos alunos. Então nós temos aqui no dia 7 a entrega das fanfics, né, com os alunos,
ao professor e o professor ali no dia 14 produzindo todo o material para a culminância. Então eu pensei de trabalhar a competência socioemocional com os nossos alunos, a competência de organização. Mas como trabalhar a organização com uma eletiva que vai tratar sobre jogos? Então nós vamos tentar aí apresentar e explicar para vocês como que eu estaria trabalhando. Essa então já é uma mudança aí de capa, que seria como se fosse eu disponibilizando aos nossos alunos o que seria essas nossas atividades e como seriam aí a nossa eletiva. Seria a minha capa de eletiva, vamos dizer assim. Eu selecionei aí para vocês 4 aulas, então seriam 2 semanas, né, de aulas, em que eu estaria trabalhando esses conteúdos aí com os alunos. Primeiro deles, qual é o grande objetivo dessas 4 aulas? Seriam sistematizar os conteúdos aprendidos até aquele momento, em que eu estaria recapitulando com eles toda essa lógica de histórias e as histórias que são apresentadas dentro dos jogos e todas as discussões já realizadas ao longo do primeiro bimestre. Nós temos a apresentação nessa aula do que é uma fanfic, então o que é a produção de uma fanfic. Nós iremos propor aos alunos alguns enredos de jogos, né? Então, como que o aluno pode produzir uma fanfic e quais seria, ele iria a partir do quê? Então, eu selecionei alguns jogos para dar exemplos de enredos para os alunos. Explicitar a importância da competência socioemocional de organização. Então, nós já começamos aqui a explicitar para o aluno que a organização ela é necessária. Tanto uma organização física para desempenhar os seus estudos, mas também uma organização lógica de ideias e de construção textual. Então, quando eu proponho a construção de uma fanfic, de um enredo por personagens, o aluno ele precisa organizar na sua mente quem será o personagem, quais serão os personagens adjacentes ali àquela história, como que eu vou compor esse enredo, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão dessa história, para que não seja um trabalho imenso, mas que o aluno consiga aí se organizar para pensar nesses personagens e como que ele vai realizar a contagem dessas histórias. O último ponto ali do nosso objetivo, ele vai envolver a culminância. Então eu já vou apresentar para o meu aluno como será a nossa culminância e como será a entrega dos objetos de aprendizagem dos nossos alunos para a composição da culminância. Então, retomando, o que é a culminância? Ela não necessariamente envolve uma festa, tá bom? Então isso é importante ser ressaltado para vocês. Lógico, existe a alegria do aluno, o aluno ele vai apresentar de forma alegre, porque aluno é alegre, né? Ele tem esse momento de extravasar que ele conseguiu aprender. Eu posso optar por momentos de descontração, apresentação de uma música, eu posso apresentar uma peça teatral, porém, a culminância, gente, eu estou ressaltando isso novamente, a culminância ela não é voltada para a festa em si, só uma festa. O grande objetivo da culminância é que o aluno apresente aquilo que ele aprendeu. Então, não é um momento em que o professor fala. Quem fala é o aluno. Quem apresenta é o aluno. Quem explica as coisas é o aluno. Então, é o momento em que o aluno ele se torna aí protagonista de explicar e apresentar a sua aprendizagem ao longo daquele semestre com a culminância ali daquela eletiva. Comento sobre a situação de distanciamento social que nós estamos vivendo enquanto sociedade, enquanto professores e alunos, e que foi necessário o desenvolvimento de novas estratégias, e aí nós estaremos apresentando para eles a culminância solicitada, ou que foi apresentada lá no plano de ação na última TPC, em que nós estaremos fazendo, cada aluno vai fazer uma fanfic. Essa fanfic ela é um texto produzido, os alunos vão enviar esse texto à professora, a professora vai fazer as correções desse material, e material aprovado fica já no Padlet dessa eletiva. Apresenta aos alunos o conceito geral do que é uma fanfic. Lembrem-se, lá na semana de estudos intensivos, de acordo com o meu cronograma,
Eu trabalhei junto com a professora de língua portuguesa, em que nós trabalhamos em conjunto o que era a produção textual dos alunos. Então eu já trabalhei o conceito de introdução, de desenvolvimento, de conclusão, e agora eu vou apresentar o que é uma fanfic. Então a fanfic nada mais é do que um material produzido por fãs de determinado assunto, de determinado jogo, de determinada obra literária, em que eles vão construir um enredo diferente da história. A história ela tem que utilizar os personagens já utilizados por aquele autor, por aquele jogo, por aquela história em quadrinhos, porém ele dá uma história diferente daquilo que a gente vê na obra original. Por isso que ele é feito de fã para fã. Então não é uma coisa que ela é externa àquele mundo. Então nós temos um determinado enredo, eu vou pegar aqueles personagens e vou trabalhar ele de forma diferente. Ele não é um texto que deve ser comercializado. Ele foi inicialmente disponibilizado por meio de blogs, né? E aí depois sites, e agora existem até comunidades de fanfic. Selecionei aí um vídeo de 1 minuto sobre o que é uma fanfic, né? Ele foi produzido pela Bárbara Batista. Você pode clicar no link e você será direcionada para assistir esse vídeo. Então existe uma recapitulação do que é o conceito de fanfic. Então é uma história que parte de um enredo já construído, então ele já parte de alguma obra literária, alguma história em quadrinhos que já foi construída. É uma produção livre, sem fins lucrativos, ela tem que ser disponibilizada gratuitamente. Ela é feita de fã para fã, então ela não tem o objetivo de lucrar comercialmente, e ela não prejudica a obra original, muito pelo contrário, ela vem para mostrar a interpretação que os fãs têm daquele determinado personagem, daquele ponto da história. É necessário conhecer e organizar a história que será contada, então aí a gente entra com a competência socioemocional bem intencionalmente. Olha, você não pode pegar a história do nada e tentar construir, muito pelo contrário, você precisa estudar, você precisa entender qual é a história que você vai trabalhar e a partir daí construir um enredo. Qual é o início? Vai partir da onde? De qual ponto da história? Qual é o desenvolvimento? Quem que você vai abordar? E qual será o fim? Então, aonde eu vou chegar? Eu vou chegar nesse ponto da história e vou até esse ponto da história. Então, é necessário que o aluno organize aí o seu pensamento e as suas ideias, para que ele não se torne muito grande a ponto que o aluno depois não consiga fechar essa história. É importante o exercício da escrita, né? Então, ele vai exercitar a escrita, transpondo para o papel as ideias para que ele chegue à conclusão final, né? Não pensando muito grande, para que depois ele consiga fazer o fechamento daquela história. Então eu vou apresentar para os alunos como que será a nossa fanfic. Essa fanfic ela deverá ser ambientada em algum jogo, então eu vou dar a sugestão aqui de 4 jogos para os alunos, mas o aluno estará escolhendo o jogo que ele tem maior domínio sobre os componentes da história. Lembre-se, ao longo de todo o bimestre eu trabalhei figuras de variados jogos, então é importante que o aluno aí ele já pense, né, nessa escrita, que ele já venha estudando sobre qual história que ele vai construir esse enredo da fanfic. É necessário que o aluno organize seu material, então aqui é uma orientação da professora, dizendo que é importante ele organizar o seu material com antecedência, não deixar para a última hora, porque senão a história ela vai ficar sem nexo ou ela vai faltar alguns momentos. É importante que ele revise, que ele pense novamente sobre a leitura daquela fanfic, se está coerente ou não. O texto deverá envolver ao menos um personagem da história. Preciso trabalhar com todos? Não, gente, não é necessário trabalhar com todos. Eu preciso trabalhar com um, porque é uma fanfic, outra é uma atividade que não deve ser tão extensa, porque senão o aluno não vai conseguir fechar ela ou finalizar ela. Após a correção, o texto será inserido na página do Padlet da nossa eletiva. Então aqui nós temos já a divulgação do Padlet, que ele já está pronto, só aguardando o material chegar dos alunos, tá? Então o aluno já vai saber que aquele Padlet vai ter a composição dos textos dele, os coleguinhas vão poder ler a história, vão poder curtir a história e fazer comentários na próprio enredo do outro colega. Então a professora recebe, divulga
coloca ali no Padlet e os colegas vão poder comentar quais foram as histórias ali que eles mais gostaram, que eles acharam mais interessante. Lá no nosso Teams eu vou disponibilizar todos esses slides que eu estarei trabalhando, mas aqui na apresentação, por uma questão de otimização de tempo, eu vou escolher um jogo selecionado e vou apresentar para vocês quais seriam os personagens principais desse jogo. Mas eu selecionei 4 jogos aqui para serem comentados. Então a gente tem aí o primeiro jogo, que é o Príncipe da Pérsia, As Areias do Tempo. Existe inclusive um filme que pode auxiliar o aluno. Depois nós temos Assassin's Creed, que é de 2007. Também é um jogo que vai falar sobre o período da Inquisição, então ele é um jogo ambientado nessa temática de Idade Média. Depois nós temos Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, que é considerado um clássico da magia e ficção. Desde os anos 90, nós temos jogos ambientados com o enredo do Senhor dos Anéis. Por último, nós temos aí a sugestão de Crônicas de Nárnia, né, que também é um contemporâneo do Tolkien, que é o C.S. Lewis, e que ele vai tratar aí sobre a história de meninos, né, que são transportados, né, a maior parte dos livros são ambientados em meninos que são transportados para Nárnia. Então, na obra de Crônicas de Nárnia, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, que foi uma das primeiras adaptações tanto da Disney e logo após surgiu o jogo. E ele vem com os 4 personagens principais, que são Pedro, o Edmundo, a Susana e a Lúcia, né? A Lúcia sendo a menina caçula aí que descobre Nárnia. Bom, o aluno vai poder pegar qualquer um desses 4 personagens e fazer uma pequena história sobre eles. Vai poder também fazer a visão da Feiticeira Branca, se eles conseguirem aí ter essa visão externa. Então não é uma história contada, por exemplo, pela Lúcia, como é o comum. Ele pode utilizar a versão da Feiticeira Branca, construir um passado misterioso para essa Feiticeira Branca. Pode fazer a construção da história a partir de Aslan, que é o Grande Leão. Então, qual que vai ser o personagem? Ele escolhe um personagem e conta uma parte da história. Então, não precisa desenvolver todo o ambiente de Nárnia, somente um pedaço da história que ele vai selecionar, organizar e descrever o início, meio e fim dessa parte da história. Após esse momento com os alunos, eu vou recapitular as informações necessárias com eles. Então, o aluno deve selecionar um jogo que tem a temática de Idade Média como pano de fundo aí do seu enredo. Deve organizar o seu material com o roteiro, ele vai partir de qual personagem, qual vai ser o momento da história, organização do seu espaço, início, meio e fim, tá? Então é importante o professor ressaltar bastante essa competência socioemocional e que para este momento também será utilizado como uma competência cognitiva. Então observa que uma coisa não está separada da outra, né? Apesar da gente falar em momentos separados, é necessária uma organização, tanto física, como também uma organização emocional e de ideias para que ele consiga transpor tudo isso em um texto. Também nós temos a definição da data, então eu coloco aí que no dia 7/7 os alunos estariam entregando essa atividade. O texto deverá desenvolver ao menos um personagem da história, né? Não precisa ser todos. Após a correção, o texto vai ser divulgado lá no Padlet, que já foi apresentado, né? Então aí é divulgado novamente o endereço do Padlet. Então, sistematizando os nossos conteúdos aqui, nós realizamos a parte introdutória, realizada pela PCNP Simone e Ana Paula, sobre as competências socioemocionais e de onde elas surgiram. Depois nós temos a retomada do conceito da competência socioemocional para os componentes do Inova Educação e o componente eletiva. E apresentamos uma atividade de 4 aulas para a produção de um produto para a culminância. As referências então utilizadas são o Currículo Paulista e o documento de plano de ação aqui produzido por essa PCNP, para auxiliar o professor a ter um entendimento do que seria a utilização das competências socioemocionais dentro do componente eletivo. Vocês viram que eu comentei aí com vocês que estarei disponibilizando o link para vocês dentro do Teams. O Teams, então, ele é uma ferramenta Microsoft
em que você logado com seu e-mail institucional, é aquele e-mail que aparece no SED, @professor.educacão.sp, você vai poder ter um hub ali de aplicativos, tudo num local só. O legal do Microsoft Teams é que eu vou poder compartilhar com vocês e todo o material compartilhado ali dentro, ele já vai diretamente para um OneDrive. Então não fica se perdendo em grupo, não fica material ou atividade sendo perdido. Só você entrar na pasta Arquivos e lá vai haver todos os documentos já compartilhados com o grupo. Como que eu acesso? Nós temos aí o passo a passo, né? Então você vai entrar no portal Office, clica no Teams, você vai digitar a sua senha, o seu login e senha, né, do @professor, que é a mesma senha do SED. Depois você vai fazer, ou você baixa o aplicativo, pode baixar o aplicativo no celular, ele funciona tanto no celular quanto no computador. Ou não quero baixar nenhum aplicativo, meu computador não aguenta, posso usar a versão web, aí você coloca lá, utilizar a versão web. Ele vai carregar no seu navegador mesmo, você não precisa instalar nada. Existem alguns tutoriais para você trabalhar com o Teams, já foi encaminhado aos professores coordenadores esses tutoriais. Se você ainda não conseguiu encontrar, encaminha para mim alguma dúvida, que eu ajudo você a entrar nessa equipe. Qual é o código da nossa equipe? É esse código aqui que aparece nessa tela, 0x5HXG9. Vai aparecer lá para você, DER Franca, Projeto de Vida e Eletivas. Outra coisa também é que todos os arquivos que nós estamos comentando com vocês aqui, tá tudo disponibilizado lá na aba Arquivos, tá? Tá aí na tela para vocês, então vocês vão poder ver que dentro da pastinha Arquivos nós já temos todo o material para vocês acessarem dentro desse time. Se você ainda não conseguiu instalar, mas quer ter acesso a esses materiais, nós criamos também um site para o Inova Educação. Aonde eu encontro esse site? Lá na página da Diretoria de Ensino. Dentro da página tem lá Núcleos e Centros. Você vai clicar em Núcleo Pedagógico. Na página inicial do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino de Franca, você verá que vai ter uma aba para um site de projeto de vida e eletivas. Dentro do site de projeto de vida e eletivas, vai ter uma lista de presença. Muitos professores na semana passada me perguntaram sobre a lista de presença. Então você tem a opção de entrar no site do Inova Educação e clicar ali em lista de presença, que vai estar com o nome de ATPC, na aba ATPC, devolutiva do ATPC. Você vai poder preencher ali mesmo, ou você pode direcionar o seu celular e copiar ali o QR Code. Você vai poder acessar diretamente o formulário. Eu agradeço a sua atenção durante toda essa formação. Se tiver ainda mais alguma dúvida, pode entrar por e-mail, que estamos à disposição para atendê-los, sempre dentro das nossas possibilidades. Muito obrigada a todos e tenham uma ótima semana.